É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora da cidade de São Paulo e eleições. Eu converso com o André Matarazzo, que é ex-vereador e ex-secretário de coordenação das subprefeituras. Tá, André Matarazzo, boa noite. Muito obrigada pela presença. Boa noite, Denise. Boa noite a você e a todos os telespectadores da TV Gazeta. Para mim é um prazer estar aqui nessa emissora que é a cara de São Paulo, diga-se de passagem. Obrigada. E eu estava falando aí de ex-vereador, ex-secretário de coordenação, mas foi ministro, estava na área de cultura também, já foi embaixador, então Verdade. Tem larga experiência no setor público, mas gosta de São Paulo, né? E conhece São Paulo. E nós estamos num momento, até a crise no Rio Grande do Sul está impondo uma rediscussão a respeito do desenvolvimento das cidades. E nós estamos próximos das eleições municipais. Eu queria saber como é que o senhor avalia hoje a situação de São Paulo, antes de falarmos de política, os desafios da cidade. Não, os desafios de uma cidade como São Paulo são enormes e acho que isso que é muito importante que o nosso eleitor, que o cidadão preste muito atenção. Imaginando o seguinte, isso é uma cidade com 12 milhões de habitantes, enorme, com problemas de trânsito terríveis, com problemas de enchentes, principalmente quando você vai para a Zona Leste ou para a Zona Norte, problemas graves que precisam ser solucionados. Nós assistimos panes no serviço de energia elétrica gravíssimos, onde você teve bairros inteiros que ficaram sem luz durante um mês e pouco. Aliás, sobre energia elétrica, quando você olha os postes de São Paulo, você percebe o estado que está o setor em São Paulo, que é aquelas gambiarras todas, você imagina onde é subterrâneo, é aquilo piorado. Então, quer dizer, é uma cidade que está com problemas acumulados ao longo do tempo, justamente por falta de experiência de gestão e por falta de uma gestão que foque nas prioridades de uma cidade desse tamanho. Agora, essas prioridades sempre são discutidas e São Paulo vai renovando os problemas, não é? Mas eu não vejo discutidas. Nós estamos há quanto tempo das eleições? 6 meses, 5 meses? Que candidato está discutindo a cidade de São Paulo? Eu não vi uma vírgula ainda ser discutida sobre a cidade. Nem na área de saúde, nem na área de educação, na área de saneamento, por exemplo. São Paulo é uma cidade que tem mais de 2 milhões de pessoas, a cidade mais rica do país, 2 milhões de pessoas sem saneamento básico em casa. Um assunto que reflete diretamente nas questões de saúde. São Paulo, aliás, teve o estado, né? Teve recorde de mortes de dengue. Então, são coisas que eu, por enquanto, não vi ainda a discussão da cidade. É essencial que se discuta. E não só candidatos, é essencial que a academia entre nessa discussão, o Instituto de Engenharia e todas essas entidades, institutos arquitetos, Secov, que têm conhecimento técnico e tem preparo para fazer essa discussão, inclusive cobrar dos candidatos soluções para determinados problemas. Agora, os pré-candidatos, que eles ainda têm de ser colocados como pré-candidatos, eles têm apresentado propostas e a visão que eles têm sobre esses diversos problemas. O senhor vê um encaminhamento político que possa levar a uma gestão mais favorável da cidade? Não, nesse momento acho difícil, mas o que eu posso te assegurar é que eu vivi 5 anos na prefeitura durante a gestão Serra e na gestão Kassab. É de que os problemas podem ser resolvidos e têm que ser resolvidos. Nós estamos assistindo em Porto Alegre agora essa tragédia que nós assistimos. São Paulo, eu espero que não vai acontecer nada disso, mas existem problemas homéricos, por exemplo, nas áreas de risco. Na Zona Sul de São Paulo, na Zona Norte também, que tem que ser solucionado. Você tem que transferir pessoas de áreas de risco para outros lugares. Ninguém gosta de fazer isso porque é desagradável. As pessoas não querem sair, mas é dever do poder público proteger a vida das pessoas. Portanto, tem que tirar, gostando ou não gostando. Tem que arrumar solução para algum lugar, tem que encaminhar. Nós fizemos isso, eu estou dizendo que dá para fazer porque nós fizemos. Era antipático? Era antipático. Mas você protege vidas. Então, isso é um dos problemas. Essa questão da energia elétrica é gravíssima. Também foi um fenômeno climático que nós tivemos em São Paulo. Claro. Essa questão, por exemplo, você tem que ter um plano diretor arbóreo para a cidade de São Paulo. Você não pode continuar plantando árvores de grande porte embaixo da rede elétrica. Olha o que está acontecendo. Cada vez que dá um vento mais forte, as árvores caem e derrubam a rede elétrica e a rede lógica hoje também, né? Então, tudo isso são coisas que têm solução, dá para resolver. Cracolândia é outro assunto difícil. Você não vai resolver o problema
do tráfego na cidade, mas você pode evitar que bairros inteiros, como é o caso do Bom Retiro, sejam reféns do tráfico de drogas, como acontece hoje lá. Segurança é um assunto que normalmente os candidatos falam, isso é uma questão do Estado. Não é uma questão do Estado. Eu diria que 40% das questões de segurança de uma cidade dependem do município, da zeladoria, da ordem urbana, da limpeza pública, da iluminação eficiente. E quando eu falo, não é só no centro, nas favelas, nas vielas, quer dizer que tem que ter iluminação, tem que estar funcionando. Então, tudo isso faz parte da gestão de um prefeito. E eu sempre digo o seguinte, para ser um bom prefeito de São Paulo, você tem que pensar na população, não dá para pensar na próxima eleição, porque não dá tempo de você abrir espaço na sua agenda para discutir qualquer coisa que não seja a cidade de São Paulo. Agora, a última vez que o senhor esteve aqui, nós falávamos da possibilidade de uma candidatura pelo PSDB. O PSDB Sim. discutia se ter candidato próprio ou não, agora já está cogitando o nome de Datena, que saiu, que ia ser vice de Tabata, e o senhor acabou permanecendo no PSD de Kassab, que integra o governo Tarcísio, o governo do Estado. Como é que o senhor vê esse cenário político hoje de São Paulo, o que aconteceu com o PSDB, que não tem mais nenhum vereador, que tenta lançar uma candidatura própria? O PSDB de São Paulo, eu não vou ficar falando dos outros partidos, mas quando fala que não tem nenhum vereador, eram 2 ou 3 que tinham alguma identidade. Mas o processo que aconteceu com o PSDB, que ficou tanto tempo no comando do Estado, não é? Esse foi o problema. Eu acho que todos os partidos, quando ficam tempo demais no poder, as pessoas que fazem parte começam a se achar um pouco enviados de Deus, que eles têm o direito divino de estarem lá e param de prestar atenção nos problemas reais e concretos. O PSDB nasceu como um partido de quadros e projetos. Me lembro muito, você deve lembrar bem também, da frase do Montoro, que era longe das benesses do poder, perto do clamor das ruas. Por quê? Porque eram todos do MDB, Fernando Henrique, Serra, Montoro, etc., que abriram mão do poder, das benesses do poder, saíram do MDB para criar um novo partido que queria fazer um projeto para o país. E fizeram, se elegeram, juntaram o que tinha de melhor na academia e nos quadros políticos, fizeram a coligação depois com o DEM, na época PFL, que modernizou o partido, o ideário do partido, fizemos as privatizações, transformou o Brasil. Mas depois daquilo, foi ficando, e todo partido, quando fica muito tempo no poder, ele enferruja no campo das ideias e dos projetos. E eu acho que aí aquelas disputas por poder, brigas, quem ia ser candidato, quem não ia ser candidato, acabou fazendo o partido perder o rumo aqui em São Paulo. Agora, o senhor falou da necessidade de discussão dos problemas da cidade. Agora, há uma certa restrição do ponto de vista de legislação hoje, por exemplo, para que entrem pessoas de fora da política, né? Eu falava que tem que ser pré-candidato quem é a prefeitura, os vereadores não podem aparecer, então é difícil que surjam nomes novos, que as campanhas só podem começar efetivamente em agosto, não é? A campanha acaba tendo 1 mês e meio, 2. Então você pega, por exemplo, se eu resolvesse ser candidato, ou se eu resolvesse ser candidato, que espaço eu vou ter para falar? Né? A partir do momento que se eu falar assim, eu sou candidato, ninguém chama mais para programa nenhum, para nada. Isso, primeiro ponto. Segundo, eu vou ter que fazer campanha em rede social. Mas rede social, você sabe bem, se eu não ficar fazendo dancinha no TikTok ou lacrando o tempo inteiro, ninguém vai ver, ou meia dúzia de pessoas vão assistir. Então, hoje eu acho que a legislação, ela prejudica muito a renovação dos quadros. Até porque a dependência absoluta dos partidos, né, que definem isso. Então, os candidatos ou as pessoas que são mais, vamos dizer, que não estão nem nenhum dos extremos, que não estão radicalizando o discurso, tem grande dificuldade de fazer chegar a sua mensagem, até porque também a sociedade, o eleitor, não está muito afim de ouvir nada equilibrado, né? Ele gosta da lacração. Tem que olhar isso. E da polarização, a gente culpa muito o político em si, mas ele depende do eleitor, né? A sociedade hoje ainda está polarizada. Sim, mas você tem um caminho do centro de eleitores esse tem dificuldade de ver a mensagem do candidato mais centrado. E essa polarização pode se repetir também na eleição municipal, né? Claro. Bom, eu vivi uma eleição municipal polarizada,
é divertido, porque você passa a ser um candidato, fica observando, você não tem muito o que fazer. Mas eu acho que vai mudando, é cíclico. O país está passando por um ciclo assim. Eu acho que em algum momento, quer dizer, você já tem mais espaço. Por exemplo, no legislativo, pode ser que polarize muito na candidatura majoritária. Mas você tem a Câmara dos Vereadores, que o eleitor tem que prestar atenção. O vereador de São Paulo é uma coisa importantíssima, ele tem um papel determinante, mas tem que votar em gente boa, em gente que tem identidade com eles e que seja independente. Eu, mais uma vez, agradeço muito a sua participação, de Andréa Matarazzo, ex-vereador e ex-secretário de coordenação das subprefeituras. Obrigada. Denise, obrigado a você, a todos que nos ouviram. Muito obrigado, boa noite. Com vocês.